cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 24 até o versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor: Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e a consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e a consumiu a todos. Assim será também o dia do Filho do Homem se manifestar. Glórias a Deus. Aqui fala a respeito do grande dia a qual os crentes, a qual o cristão, os evangélicos esperam, que é a volta de Jesus. Vai ser um desespero para aqueles que aqui ficarem. E aqui, só que há um escape para os filhos de Deus, há um escape para todos aqueles que têm Deus no seu coração, que aceitaram o seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador. Glórias a Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 2, diz assim, Mas todo a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Aqui fala a respeito de receber a Jesus, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de seres filhos de Deus. Então, se nós aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus, nós deixamos de ser criatura de Deus, aí nós estaremos livres do que está para acontecer, e os salvos em Cristo entendem o que nós falamos. Hoje nós vamos falar aqui alguma coisa algo que nós precisamos, para alcançar essa salvação. Não é somente eu aceito a Jesus e vou andar de qualquer maneira. Não, eu tenho Deus no meu coração e vou andar de qualquer maneira. Não, aqui nós colocamos alguns requisitos, que nós temos que seguir. Eu coloquei aqui 8 itens que a gente precisa seguir. O primeiro deles é receber a Cristo como meu Salvador. Em primeiro lugar, eu tenho que receber a Cristo como meu Salvador. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo 12, diz assim, E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, a salvação é somente Jesus. Não adianta eu procurar em Pedro, não adianta eu procurar em Paulo, não adianta eu procurar em Timóteo, não adianta eu procurar em nenhum outro, somente Jesus Cristo. Somente Jesus. Deus nos deu o poder, de sermos salvos através de Jesus Cristo. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Então, em primeiro lugar, devemos receber a Jesus Cristo como Salvador. E, em segundo lugar, eu devo me converter dos meus maus caminhos. Como eu falei no início, não é somente, aceitei Jesus, agora está tudo legal, está tudo bem. Não, agora, recebendo a Jesus, sendo uma nova criatura, aí temos uma sequência em seguir. E a segunda aqui que eu coloquei, devo me converter dos meus caminhos. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz assim, Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fazer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas se o ímpio se converter do seu mau caminho, se você se converter do seu mau caminho e fazer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. Então,
devemos nos converter no mau caminho. E tem muitos pastores que não estão ensinando corretamente o que a pessoa deve fazer quando ela aceita Jesus. Aceita Jesus e pronto. A gente vê barbaridade por aí, irmãos. A gente vê barbaridade conversando com as pessoas. O que as pessoas falam? Ah, não, eu tenho Jesus, mas eu sou assim. Você sabe, eu sempre digo assim, você sabe o que a Bíblia diz? Que os tais não herdarão o reino dos céus. Dá uma olhadinha, procura na palavra de Deus que você vai ver. Se você anda dessa forma, infelizmente, irmão, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Enquanto a Bíblia estiver no meio do povo, enquanto Deus nos dá força, nós vamos defender a palavra de Deus. E devemos nos converter no mau caminho, não é somente, e a culpa é de muitos pastores, sim. Muitos teólogos só querem estudar, mas não passam, estão na porta e não deixam entrar. Não ensinam as ovelhas, não conduzem a ovelha, porque Jesus, a Bíblia fala, ele deu a morte, ele morreu, melhor dizendo, ele morreu pelo nosso pecado. Ele foi um bom pastor que morreu, se entregou, e tem muitos que não querem. Tem muitos que só querem defender seus ganhos. Eu sempre digo assim, se for para mim querer ganhar da obra, não, eu vou trabalhar de outra forma, assim como eu faço. Não vivemos da palavra, vivemos pela fé em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Lá em Jó, capítulo 22, no versículo 23. E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afaste a iniquidade da tua tenda. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Então afaste a iniquidade, afaste o pecado da tua casa. Aleluia, glórias a Deus. Efésios também fala, em Efésios 5 e 8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz. No outro tempo você eras treva. Não importa quem você era antes, mas agora que você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, você é luz. Porque no outro tempo eras treva, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Ande como um cristão. Ande como um servo de Deus. Glórias a Deus. E em terceiro tópico que eu coloquei aqui, preciso receber a Cristo como meu substituto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. O que fala lá em Isaías, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, ele levou nossas dores. Então ele é o nosso substituto. Jesus já pagou, não precisa nenhum líder religioso querer cobrar uma porcentagem para você receber a bênção. Tem líder religioso vendendo a bênção de Deus, mas não, é de graça. Deus não quer seu dinheiro, Deus nunca quis seu dinheiro, porque Jesus lá na cruz do Calvário, ele morreu pelos seus pecados e pelas suas enfermidades, ele foi moído pelas nossas transgressões. Glórias a Deus. Quarto ponto, preciso receber a Cristo como meu mediador. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Somente Jesus vai fazer você chegar perante Deus, senão você vai ser distanciado eternamente de Deus. Tem muito questionamento a respeito. Será que Deus é tão mau que vai deixar o homem eternamente no inferno? Não sei, irmão, mas para mim o inferno, sabe qual que é? É ser distanciado de Deus, é não viver com Deus. Eu não importo se vai queimar eternamente ou não. Para mim o inferno é ser distanciado de Deus, só em não existir mais e não ter a vida eterna junto com Deus já é inferno para mim. Mas não é isso que nós queremos pregar. Nós vamos pregar outro dia a respeito disso. Quinto tópico, preciso receber a Cristo como meu mestre. Mateus capítulo 11, versículo 29.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, Jesus, um mestre igual Jesus, hoje ele está de braços abertos. Hoje ele é teu Salvador, mas o dia, né, do fim, ele vai julgar conforme a sua justiça. Então tenha Jesus como seu mestre. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ainda ele é o nosso mestre, ainda ele é o nosso Salvador, mas um dia há de julgar conforme o que está escrito na sua palavra. Em sexto tópico, preciso receber a Cristo como meu Senhor. Romanos 14:9. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Foi por isso que Cristo morreu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. A Bíblia diz que ele desceu lá no inferno e tomou a chave do inferno e da morte. Então Jesus é o nosso Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Que maravilhoso que é ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Meditar na palavra de Deus. É a esperança, é a realidade do povo cristão, evangélico, aqueles que têm a Deus, aqueles que se esforçam, porque não há perfeito, mas o que nós temos que fazer é aceitar a Jesus como Salvador e seguirmos a Jesus, nos converter dos maus caminhos. Glórias a Deus. Ter Ele como nosso substituto, como nosso mediador, como nosso mestre, como nosso Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aqui está. A Bíblia fala que muitos vão chegar naquele dia: Senhor, eu pregava, Senhor, eu cantava, Senhor, eu profetizava, Senhor, eu falava Senhor. E a Bíblia diz: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Naquele dia Deus vai dizer assim, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. E muitos vão dizer: Senhor, mas nós pregava, cantava, estava na tua casa, mas não recebeu Ele como único Salvador, não seguiu Ele como substituto, não deixou os maus caminhos, não tem Ele como mediador, não tem Ele como mestre, e não tem Ele como Senhor verdadeiro. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Tem muitos falando hoje: Senhor, mas não faz o que o Senhor diz. Mas para a liderança, hoje nós vivemos um tempo difícil, uma liderança. Muitos, claro que tem muitos homens de Deus, eu conheço muitos homens de Deus, mas não vou citar nome aqui. Mas tem muitos que são, na verdade, uns falsos. Estão de olho na lã, na carne, na gordura da ovelha. Não estão preocupados em conduzir a ovelha até o seu redil. Glórias a Deus. Em sétimo, preciso receber a Cristo como meu exemplo. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Devemos, irmãos, seguir as pisadas de Cristo. É difícil, tem afronta, somos perseguidos, o diabo arma cilada de um lado para outro, mas nós devemos seguir as pisadas de Cristo, fazer o que Jesus fez. É claro que nós não temos chamado como Ele teve, mas nós devemos seguir pelo menos as pisadas, se esforçar. Aleluia. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto e foi tentado. Nós não temos condições de fazer isso, mas devemos seguir, pedir misericórdia para Ele, ter Ele como exemplo, porque Ele tomou, a Bíblia diz que Ele tomou, Ele é o nosso substituto, Ele morreu, Ele pagou o preço. Então vamos, se agarramos da cruz e vamos até o fim, um pouco mais. Glórias a Deus. 1 João capítulo 2 e o versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aqui para nós, obreiros, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Será que nós estamos andando como Jesus andou? Ou nós andamos aí nas bebedeiras? Sim, tem cantores, tem pregadores, tem obreiros que tomam, enche a cara, perde até o juízo,
perde o juízo sim, por causa do álcool. Andam de qualquer maneira, dão um mau exemplo. Estão de olho mesmo só na parte financeira. Estão sentados nos seus tronos, enquanto, lamentavelmente, o mundo está indo de mal a pior. Não querem mais doutrinar a igreja, não querem mais ensinar a igreja no caminho do Senhor. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O que Jesus fazia? Dá uma olhada na Bíblia. O que ele fazia? Ele não andava nos campos de futebol. Ele não andava na bebedeira. Não andava não. Tem muitos que tomava vinho e transformou água em vinho. Transformou água em vinho e transforma. Mas ele não era bêbado, a Bíblia não falava. A Bíblia diz que ele era um cordeiro sem pecado. E o alcoólatra, infelizmente, se é um viciado. Se perde o juízo por causa da bebida. Se perde o juízo por causa da bebida. Como se diz, está encrencado. Mas Jesus não fazia isso, Então devemos andar como ele andou. Agora, irmãos, como nós temos Jesus como nosso Salvador, como nós se convertemos dos nossos maus caminhos, como nós temos Jesus como nosso substituto, como nós temos Jesus como nosso mediador, como nosso mestre, como nosso Senhor, como nosso exemplo. Nós temos Jesus como exemplo. Agora nós somos justificados por Ele. Não é apenas ter Ele como Salvador e andar de qualquer maneira. Nós temos Ele como... Em primeiro lugar é como Salvador, mas mais uma vez eu falo, depois temos que nos converter dos nossos maus caminhos, depois temos que ter Ele como substituto, como mediador, como mestre, como Senhor. Aí sim nós seremos justificados. E tem muitos pregando um evangelho fácil. A Bíblia diz que apertado o caminho, a porta é estreita, e não são muitos que vão alcançar. E tem hoje líder religioso que está colocando todo mundo no céu, todo mundo. A pessoa não é transformada, já querem batizar a pessoa, mergulha a pessoa lá no tanque, mergulha a pessoa no rio sem ser transformada. Nós conhecemos cada caso aqui, irmãos, a respeito disso. A Bíblia diz que tem que ser nova criatura, tem que haver uma transformação, senão você não vai alcançar a terra prometida, senão você não vai alcançar o reino dos céus. Agora sim, estamos livres da ira futura. Se nós tivermos Ele como Salvador, se haver uma conversão, se ter como substitutos, mediador, mestre, Senhor, exemplo, aí nós somos justificados e estamos livres da ira futura. Vamos dar uma olhada como diz lá em Romanos, capítulo 5, para nós terminarmos, e versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia! Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Daquela ira aonde não vai ter misericórdia. Hoje ele é amor. Hoje as pessoas brincam, mas um dia ele vai vir para julgar. E eu digo: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, Senhor. Não deixa eu me distanciar da tua palavra, não deixa eu cair na cilada do adversário, onde nós vimos que muitos estão dentro das igrejas, estão caídos, não tem mais Deus, não tem a presença do Espírito Santo, estão ali só porque estão. E eu não quero ser um crente apenas só para frequentar a igreja. Eu quero que o meu nome permaneça escrito no livro da vida. Mas para que isso haja, tem que haver a verdadeira conversão. Romanos capítulo 8. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Deixamos aqui uma oportunidade para quem querer. Eu sempre digo: eu não forço ninguém. Não podemos forçar. Se a palavra falou contigo, se a palavra falou com você, porque Deus não quer convencidos, Deus quer pessoas convertidas. E hoje nós vimos as igrejas, tem muitas igrejas grandes que estão abarrotadas, principalmente nos domingos. Mas tem pessoas convencidas,
Deus quer conversão. Deus queria um número maior, mas se não há, né? Porque são poucos, a Bíblia diz que são poucos os que entrarão no reino dos céus. Quer dizer, poucos em número de multidões que existiu e ainda vai existir. Nós não sabemos o dia, quanto tempo vai. Mas a Bíblia diz que por esse número ser maior, poucos, a menor parte vai entrar. Então é para todos. Ninguém nasceu predestinado para ir para o inferno. Você não nasceu predestinado para ir para o inferno. Não deixe o inimigo te enganar. Você nasceu, todo homem nasceu para a salvação. Pode ser o maior pecador, pode ser um adúltero, pode ser qualquer um traficante, pode ser um homicida. Mas se ele nascer de novo, nenhuma condenação há para ele mais, porque ele recebeu o Filho de Deus como o único Salvador. Eu deixo aqui a oportunidade, se você quiser, nessa noite, venha para Jesus, aceita Ele como o único Salvador, e você vai ter lutas, porque nós não pregamos só a rosa, nós pregamos a rosa e os espinhos do pé de rosa. Você vai ter luta, mas vai ter vitória, mas vai ter o teu nome escrito lá no livro da vida. Você vai virar as costas para Satanás, você vai ter luta. Nós somos prova disso. Quando nós deixamos Jesus, tempos atrás, na adolescência, nós estávamos de boa. Depois, quando começamos a voltar para Jesus, começou luta, provas. Por quê? Porque Satanás... Eu lembro que uma vez levantou-se uma pessoa e disse que Satanás já contava que a minha vida era dele. Mas eu me voltei a Deus, porque Deus me deu a oportunidade, e Deus falou assim naquela mensagem profética: meu filho, não vai ser fácil, porque Satanás já contava que a sua alma era dele. Então, nós sabemos que nós temos luta. Quantas lutas nós tivemos nesses tempos todos? Mas nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, queremos passar para o pastor. Glórias a Deus. Amém e amém.